Ainda em Brasília, porque no Congresso o governo terá mais uma semana de articulações. Estão previstas análise de vetos, a recriação do DPVAT, lembra que a gente falou aqui na semana passada, e a votação no plenário do Senado da chamada PEC do quinquênio. O Ministério da Fazenda ainda deve enviar 2 projetos para regulamentar a reforma tributária. Um deles é o que cria o IVA, e o outro, o Comitê Gestor do IBS, imposto que será dividido entre estados e municípios. E nessa semana aqui, ainda em clima de tensão, Lula deve se reunir com os presidentes da Câmara e do Senado. Essa agendona para a semana com ele, João Pedro Melo. Bom dia para você, JP, boa semana. Oi, Sheila, bom dia a você, boa semana a todos nós. Pois é, semana que o governo vai usar para medir, né, como é que está a temperatura da articulação política com o Congresso Nacional. São 32 vetos do presidente Lula, ou presidenciais, que estão aí na pauta do Congresso, vão ser analisados por senadores e deputados em uma sessão conjunta. Por que eu falei presidenciais? Porque não é só do presidente Lula, ainda há vetos da época do ex-presidente Jair Bolsonaro, principalmente um que trata sobre a questão da segurança nacional e define crimes contra o Estado Democrático de Direito. O veto mais recente é o de Lula, que trata da saída temporária dos presos. Esse foi feito há mais ou menos 2 semanas e isso está gerando também muito debate dentro do Congresso Nacional. A expectativa é de que o presidente se encontre ao longo dessa semana com os presidentes da Câmara e do Senado. Ele discutiu isso na última sexta-feira com ministros, líderes, né, do governo, para tratar ali como que seria a melhor forma de abordar os dois, tanto Pacheco como, obviamente, Arthur Lira, que tem ali aquele atrito com Padilha. A ideia é de costurar um acordo sobre esses vetos, as emendas de comissão também, essa que está prevista aí já há algum tempo, são cerca de 5 ou quase 6 bilhões de reais, né, que vão entrar ali no orçamento, que o governo não tem de onde tirar, então o presidente precisa fazer uma articulação com relação a essa matéria. Se o Congresso derrubar, aí o governo vai ter que pensar o que vai ser feito exatamente para garantir o recurso para pagar essas emendas dos parlamentares. O líder do governo no Congresso Nacional, o senador Randolfo Rodrigues, diz que as conversas com lideranças vão ser intensificadas antes dessa sessão, ou seja, de hoje até a quarta-feira, para que todos os vetos sejam de fato analisados nessa mesma sessão. Mesmo sem acordo, o veto sobre o projeto da saidinha também deve ir à votação, viu? Ele resolveu vetar o principal ponto, que era exatamente de não permitir que esses presos tivessem contato com familiares, né, nessas saidinhas. Ele vetou essa questão, permitindo que isso fosse feito, só que os parlamentares de oposição já foram muito contra essa questão, disseram que foi desvirtuado o projeto, né? Exatamente por isso eles querem derrubar esse veto. E isso, obviamente, intensificou a insatisfação entre alguns líderes partidários com o poder executivo. No fim de semana, a gente teve o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, negando qualquer problema no diálogo com o Congresso. E ele destacou que as dificuldades entre os poderes já estão superadas. Qualquer dificuldade de relação de diálogo está absolutamente superada. O governo continua tendo diálogo, tanto o presidente Lula, ministros que me ajudam nesse diálogo. Nós votamos já nessa semana que passou projetos importantes tanto na Câmara quanto no Senado. Vamos repetir esse ano o sucesso da dupla governo federal e Congresso Nacional que trouxe tantos ganhos para o país. O Padilha fala muito, né, dessa questão do sucesso ali dessa dupla Congresso executivo, só que obviamente ele também falou sobre as críticas do presidente Arthur Lira, né, presidente da Câmara dos Deputados. Disse o seguinte, que está com o gabinete aberto, com o celular funcionando 24 horas por dia e à disposição para qualquer tipo de diálogo esse que, segundo ele, ainda não veio. Para a gente finalizar, então, o ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, deve validar os textos da reforma tributária ao longo dessa semana e autorizar que eles sigam finalmente para o Congresso Nacional. Essas propostas estão sendo debatidas desde o ano passado, estão prontas, segundo Haddad, e aguardam só um aval do presidente Lula. Vão ser 2 projetos, um, como a gente falou, que trata sobre a contribuição sobre bens e serviços, né, sobre a questão do IVA, e também o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que é um imposto local de estados e municípios. A outra proposta vai regulamentar a formação de um comitê gestor. Esse comitê gestor é quem vai administrar esse IBS. Expectativa é de que os projetos detalhem ainda os produtos da cesta básica, que a gente já falou muito por aqui, que seriam produtos que teriam alíquota zero, além dos regimes específicos, como combustíveis e também aqueles com desconto como saúde, entre outros pontos.